Bom dia, mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero orar com os irmãos antes, e aí depois a gente vai entrar no nosso texto e aí conversar um pouquinho sobre prioridades. Então, vamos orar e aí depois a gente começa o nosso tempo aqui. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, muito obrigado pelo tempo juntos. Nós te agradecemos pelo seu cuidado conosco, nós te agradecemos pela nossa igreja, nós te agradecemos, ó Deus, pela união que nós temos em Cristo, que nos mantém unidos, Pai, apesar da distância. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela obra de Cristo na cruz, por tudo que nós pudemos lembrar com tanta intensidade nesse último final de semana. Mas Deus, que isso não acabe nesse final de semana e que na verdade isso continue sendo presente nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, e que de fato a realidade do Evangelho, Pai, impacte a nossa vida em todas as áreas e de forma tremenda. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco agora através da Tua Palavra, que o Senhor me ajude a ser claro naquilo que eu quero transmitir, e que na verdade não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para todos nós, Pai. Nós clamamos ao Senhor por isso, pedimos que o Senhor haja em nós através do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, e nós oramos por isso em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Pois vamos lá, tem mais um pessoal que foi entrando aí, bom dia para todo mundo, e vamos começar aqui. A gente vai conversar hoje em Mateus 19, num texto lá de Mateus 19, então se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia lá, você fica à vontade, pode abrir sua Bíblia, né? Mas antes, só uma breve introdução aqui, né? Por que eu escolhi esse texto, por que a gente está falando sobre esse texto hoje, né? Eu não sei como é que tem sido para vocês esse tempo de quarentena, né? O que vocês têm feito, alguns têm descansado, outros têm trabalhado ainda mais, algumas pessoas têm curtido e descoberto algumas coisas novas, outras pessoas têm redescoberto algumas coisas antigas, né? E que tem feito novamente. Mas para mim, pessoalmente, tem sido um tempo de parar e reavaliar algumas coisas, né? Tem sido um tempo de enxergar o que realmente importa, tem sido um tempo de entender o que é essencial, quais são as coisas de fato que eu não consigo viver sem, que eu não posso viver sem, né? E pensar em formas de investir naquilo que realmente importa, né? Então tem sido um tempo realmente de olhar para a minha vida e pensar em respostas para perguntas como: o que é a coisa mais importante para mim, né? O que dá sentido à minha vida? Qual é aquela coisa que eu não consigo imaginar a minha vida sem? E aí, pensando nessas perguntas, né, uma passagem que de fato vem à minha mente é a história do jovem rico, que a gente vê lá em Mateus 19, que é a passagem que a gente vai tratar hoje. Ela é uma história narrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A gente vai ver o relato de Mateus, né? E é interessante que em cada um desses relatos, eles trazem detalhes diferentes, né, que aí estão ligados ao propósito do autor de cada um desses livros, mas eu creio que a mensagem central deles é a mesma. Em cada um desses 3 relatos, eu creio que o objetivo do autor é mostrar que Deus ele pede tudo de nós. Jesus ele pede tudo de nós. Deus ele não quer pessoas que se entreguem pela metade. Ele quer discípulos que o tenham como seu maior tesouro. E isso tem sido muito intenso para mim nesse tempo de quarentena, né? De reavaliar essas coisas. Será que de fato Cristo é o meu maior tesouro? Será que... E assim, a gente vai falar isso, é lógico que a gente vai falar isso porque a gente sabe as respostas certas, né? Mas será que olhando para a minha vida, de fato isso é verdade? Será que quando eu olho para a forma como eu gasto o meu tempo, como eu gasto os meus recursos, a forma como eu invisto no meu relacionamento com as outras pessoas, a forma como eu trato as outras pessoas, será que isso aparece para elas? Será que isso realmente é uma verdade, né? Então a gente vai olhar para o texto, Mateus 19, versículos 16 a 22. E aí a história diz o seguinte, né? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Quem era esse cara aqui, né? Alguns lugares vão falar sobre o jovem rico, o homem rico. De fato não aparece o nome dele no texto, mas a gente sabia que ele era alguém muito rico, que tinha muitos bens, e alguém extremamente obediente ou religioso, né? Pelo menos externamente. E ele chega até Jesus com uma pergunta interessante, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E é interessante porque toda vez que eu leio esse texto, né, eu consigo lembrar de algumas situações em que eu fiz perguntas esperando uma resposta e a pessoa respondeu algo completamente diferente do que eu queria ouvir, mas que de fato era o que eu precisava ouvir, né? E eu não consigo não sentir uma certa pena desse cara, né? Porque ele foi esperando um tipo de resposta e Jesus meio que quebrou a perna dele e deu uma resposta diferente do que ele esperava. Era de fato o que ele precisava ouvir, mas não era o que ele queria ouvir, né? Então o ponto é que Jesus ele conhecia aquele homem muito melhor do que o próprio homem se conhecia. Jesus sabia o que aquele homem precisava ouvir, mesmo que aquele homem não quisesse ouvir o que ele precisava. Então a princípio Jesus diz que ele deve obedecer os mandamentos, né? Aí o homem pergunta quais mandamentos, e Jesus vai falar sobre basicamente os 6 mandamentos, os 6 últimos, né? Mandamentos lá dos 10 mandamentos do Decálogo. Ele vai falar, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí ele vai falar sobre amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o que ele resumiu, né? Ele vai resumir um pouco mais para frente em Mateus 22. Mas é interessante que ele vai deixar de fora o não cobiçarás. E ele também deixa de fora os 4 primeiros que são relacionados diretamente ao nosso relacionamento com Deus, né? Ele vai falar mais sobre os mandamentos horizontais, digamos assim, o nosso relacionamento com o próximo, mas ele não fala sobre os nossos relacionamentos com Deus. E ele vai deixar esses 4 primeiros e o último mandamento de fora, porque é justamente isso que ele vai tratar com o homem depois, né? Então, Jesus já começa a direcionar a conversa, né? O homem chega esperando algo, mas Jesus, na sabedoria dele, na onisciência dele, sabendo que aquele homem precisava ouvir, ele começa a direcionar a conversa para aquilo que ele sabe que aquele homem precisa de fato ouvir. Porque a cabeça daquele homem, como a gente vai ver aqui no restante do texto também, né? Ela funcionava mais ou menos assim, ó. Se eu obedecer acima da média, se eu estiver bem, se eu for obediente, se eu fizer as coisas certas, né, eu posso manter esses meus deuses, meus ídolos aqui, no caso dele, o dinheiro, os recursos que ele tinha, né? Porque no final eu ainda sou melhor que a maioria. Se eu obedecer o suficiente, melhor que a maioria das pessoas, se eu for um cara religioso por fora, por dentro eu posso manter os meus próprios deuses, porque o que importa mesmo é como as pessoas de fora vão me ver. E por fora está tudo certo, as pessoas acham que eu sou alguém obediente. E o que a gente faz é muito parecido com o que ele faz, né? Talvez com coisas diferentes, mas é uma espécie de racionalização e justificação do nosso pecado. A gente sabe que a gente está errado em algumas coisas, mas a gente começa a racionalizar isso e tentar justificar e colocar na balança com coisas certas que teoricamente a gente faz. Você tem aquele pecado no seu coração que é interno, que é o seu pecado de estimação e que você não gosta que ninguém toque nele. Mas para que as pessoas não olhem para ele, não enfatizem ele na sua vida, por fora você vai trabalhar outras coisas para que isso se torne talvez um pouco mais camuflado, digamos assim. E o que a gente vê é que isso nos escraviza, né? Aquele homem ele não era mais dono do dinheiro dele. O dinheiro dele era dono dele próprio. Aquele homem ele não tinha o dinheiro, era o dinheiro que o tinha. E ele colocou de fato a identidade dele naquelas coisas de uma forma que se ele perdesse aquilo, ele não seria mais ninguém. Pelo menos na cabeça dele. Ele achava que tudo que ele precisava era o dinheiro. E se ele não tivesse o dinheiro, ele não era nada. E aí Jesus sabia disso. Jesus vai mostrar o coração dele, revelar o coração dele e o nosso ao mesmo tempo. Porque ele conhecia de fato aquele homem melhor do que aquele próprio homem se conhecia. E as respostas de Jesus àquele homem revelaram de fato o seu coração, mostraram aquilo que ele mais amava, aquilo que era uma prioridade para ele.
Jesus mostrou onde a identidade dele estava e como a identidade dele estava em algo que não era capaz de salvá-lo. Aquele homem achava que ele tinha tudo, mas na verdade ele não tinha nada. E Jesus queria de fato mostrar isso para ele. Porque ele estava colocando a confiança dele em algo que não podia salvá-lo. E é impressionante como a gente faz isso também. Como a gente coloca a nossa confiança em coisas que não podem nos salvar. Então aquele homem de fato amava acima de qualquer coisa o dinheiro. Para você de fato talvez seja algo diferente, talvez seja o respeito, a família, o prazer, o controle, o conforto, a atenção, a afirmação, a segurança, a paz, o poder. Agora nesse momento que a gente está confinado, talvez seja a liberdade de poder sair e ter contato com pessoas. Para aquele jovem vender tudo o que ele tinha era viver uma vida sem o que era mais importante para ele. E aqui, né, entra aquilo que Jesus vai falar para ele no final, né? Vai, vende tudo, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que é que Jesus está pedindo daquele homem? O ponto aqui não é só a questão financeira. O que Jesus está pedindo daquele homem, o que ele pede de nós? E é nesse ponto que entram aquelas perguntas que eu coloquei no começo do nosso devocional aqui. O que é a coisa mais importante para você? Onde você coloca a sua identidade, o seu coração? O que te deixa sem sono só de imaginar que você pode perder aquilo? O que você não suportaria de fato perder? O que você gasta a maior parte do seu tempo buscando? Agora imagina que isso não existe mais. Tudo que você tem é Deus. Você conseguiria viver assim? Seria o suficiente para você? Irmãos, o que Jesus está pedindo daquele homem é tudo. O que Jesus pede de nós é tudo também. Ele pede o nosso coração. A pergunta o que eu devo fazer daquele homem é respondida de uma forma bem simples. Você deve me entregar o seu tudo. Você deve me entregar tudo o que você é. Tudo o que você tem é meu. É isso que Jesus pede daquele homem, é isso que ele pede de nós. Deus, ele quer tudo de nós, é uma mudança de prioridade, uma mudança de valores, uma mudança de perspectiva. Agora, irmãos, ele pede tudo de nós, porque ele já deu tudo por nós. O que nós vemos no texto aqui, quando Cristo pede que aquele homem abra mão dos seus recursos, é que aquele homem ficou triste e angustiado, né? Agora é muito interessante aqui, porque Mateus ele usa exatamente a mesma palavra no relato de Jesus orando no Getsemane. Em Mateus 26, versículos 36 a 38, está escrito o seguinte: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus ele ficou triste e angustiado porque ele sabia que ele ia perder o que era mais importante para ele. Ele ia experimentar a separação do Pai. Ele receberia o peso do pecado sobre si. Ele seria de fato abandonado pelo Pai por um momento, por causa dos nossos pecados. Jesus ele estava numa posição de muito maior riqueza do que aquele jovem, e ele se dispôs a abrir mão de tudo aquilo, inclusive abrir mão temporariamente do relacionamento dele com o Pai, por amor a nós. Então, depois de ter feito isso por nós, ele nos pede que nós façamos o mesmo por ele, que nós entreguemos tudo a ele, como de fato resposta ao que ele já fez por nós. Irmãos, Jesus pede tudo de nós porque ele já entregou tudo por nós. Então Jesus ele está dizendo aqui: eu entreguei o meu enorme tudo por você. Será que você é capaz de entregar o seu pequeno tudo por mim? Eu não quero desmerecer aquilo que você ama aqui. Mas qualquer coisa que a gente ame e que Jesus nos chame a abrir mão disso, por maior que seja, quando comparado ao que Cristo fez por nós, é muito pequeno. É muito pequeno. Quando nós colocamos as coisas em perspectiva, abrir mão de tudo, na verdade, não é abrir mão de nada, porque quando nós abrimos mão de tudo, entre aspas, nós ganhamos de fato tudo, que é o que realmente importa, que é o próprio Cristo.
Então qual que é o resultado de entregar tudo a Cristo? É ganhar tudo que é o próprio Cristo. Nós ganhamos um relacionamento com Ele. Aquilo que nós ganhamos é muito maior do que aquilo que nós teoricamente perdemos. É um novo relacionamento, uma nova vida, uma vida eterna, uma nova identidade segura, imutável, permanente, não baseada no que nós fazemos, mas baseada naquilo que Cristo fez por nós. Então nós de fato temos coisas importantes nas nossas vidas, mas é só uma coisa que é essencial, e essa coisa é Cristo. O que esse texto nos mostra então é que entregar tudo significa ganhar tudo. Quando nós entregamos tudo a Cristo, nós estamos ganhando tudo. Nesse sentido, é até difícil falar de sacrifício, porque, irmãos, quando o que está em jogo é ganhar a Cristo, o que nós fazemos não é sacrifício. Abrir mão de coisas para ganhar a Cristo deveria ser chamado de privilégio. Porque o que nós estamos ganhando é muito maior do que aquilo que nós perdemos. E aí aqui eu quero ler um texto, né, de um cara que entendeu isso. De um cara que entendeu isso, a vida dele mostra isso para nós. E esse versículo eu acho que resume muito bem aquilo que a gente tem conversado aqui. Paulo, na carta dele aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então, irmãos, o que é a coisa mais importante para nós? Qual é aquela coisa que a gente não consegue imaginar a nossa vida sem? O que dá sentido à nossa vida? O que dá sentido à nossa vida? Quais são as suas prioridades? O que é mais importante para você? Será que tem de fato valido a pena viver dessa forma, buscando essas coisas? Ou assim como o jovem rico percebeu, você tem vivido em vão? De fato, essa quarentena tem me feito pensar em tudo isso. O que é mais importante? O que é essencial? O que eu não posso viver sem? E, irmãos, eu pensei muito nisso. Eu tenho pensado muito nisso. E, de fato, a única resposta que vem é que a única coisa que eu não posso viver sem é Cristo. Todas as outras coisas, são coisas muito importantes. Tem coisas muito importantes. Mas só uma coisa é essencial. E essa coisa é Cristo. Então que esse tempo de quarentena seja também para você um tempo de reavaliar tudo isso. Reavaliar prioridades, reavaliar os desejos do seu coração, por que você tem vivido. E que de fato Cristo seja o centro da sua vida e seja a coisa mais importante para você. Essa é a minha oração por cada um de nós, e esse é o desejo de Deus para nós também. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho por nós. O Senhor enviou o seu Filho aqui para viver uma vida perfeita que nós não conseguimos viver, para morrer a morte que nós merecíamos e pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz. E Ele ressuscitou, Pai, ao terceiro dia para nos dar uma nova vida, para nos mostrar que as coisas aqui da terra, elas são passageiras e pequenas quando comparadas àquilo que o Senhor nos oferece em Cristo. Pai, que o Senhor nos dê corações dispostos a abrir mão de tudo para ganhar a Cristo,
Assim como Paulo diz. Que essas coisas sejam colocadas em perspectiva e que nós entendamos que elas são pequenas quando comparadas ao tamanho daquilo que nós ganhamos em Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a amar ao Senhor acima de todas as coisas e a fazer do Senhor a prioridade nas nossas vidas. E que isso seja visto em cada uma das nossas atitudes e decisões, das maiores às menores, para a Tua glória e para que através das nossas vidas as pessoas vejam quem o Senhor é. Pai, essa é a nossa oração e nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue agindo nos nossos corações, nos dando convicção de pecado, nos dando esperança em Cristo, nos consolando nesse momento difícil que a gente tem passado. E que nós possamos cada vez mais desfrutar de um relacionamento profundo com o Senhor. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Várias pessoas foram entrando no meio, várias mensagens no meio também. Muito legal, muito legal. E ficamos por aqui. Até breve. Se Deus quiser, até breve. E é isso, galera. Tô com saudade de vocês. E que Deus abençoe o dia de vocês também. Beleza? Tchau, tchau, abraço. É isso aí. Tamo junto.